Vamos lá. Fala galera, boa tarde. Eu sou o Thiago. Eu vou estar entrevistando aqui pessoas que têm contribuído e contribuíram na minha jornada aqui, no meu desenvolvimento aqui como líder, como empresário. E hoje eu tenho a honra de estar com o Felipe, que me conheceu lá atrás, na época da Marinha, e que contribuiu muito com a liderança, né? Me ensinou muito sobre liderança, tanto na parte prática, quanto na parte realmente daquilo que eu precisava saber para me tornar um bom líder. E então, querendo apresentar Felipe Santos. Por favor, Felipe, se apresente para o pessoal aí. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Thiago, cara, obrigado pelo convite, por esse projeto. Meu nome é Felipe Santos, eu e o Thiago, a gente se conhece há bastante tempo. Quanto tempo, Thiago? Olha, deve ter 10 anos aí, Já hein? tem mais de uns 10 anos, né? E realmente a gente se conheceu com essa pegada da liderança. Eu já trabalhava com a liderança há bastante tempo. E o Thiago foi o meu aluno, e hoje o Thiago vem sendo um forte parceiro aí nos projetos. Minha graduação, minha formação natural e profissional é em educação física, mas eu sou militar da reserva das Forças Armadas. Eu trabalhei durante 30 anos, tirei 30 anos de serviço pela Marinha do Brasil, e nesses 30 anos colocam aí uns 10 a 15 anos como atleta, mais uns 20 anos como professor, instrutor, e nos últimos 10 anos trabalhando especificamente com liderança, uma área que eu me apaixonei, me aprofundei, e assim me especializei e terminei um mestrado com um tema também falando sobre liderança e, sobretudo, usando o que eu também mais gosto, usando o esporte como ferramenta de desenvolvimento da liderança. Mais uma vez, obrigado, Thiago, pelo Tamo convite, junto. pela proposta e pelo projeto. Olha, aprendi muito. Eu fui egresso, né, do curso de formação de sargentos ali do QTPA e eu entrei na Marinha com 19 anos, muito novo, e já com uma responsabilidade muito grande de liderar, né? A gente sabe que nas Forças Armadas, enquanto você vai aumentando a sua patente, mais responsabilidade você tem de estar liderando pessoas, e isso sempre foi um tema muito que sempre me preocupou muito, né? Porque eu tinha que liderar, porque pela minha pequena faixa etária, as pessoas não iriam me respeitar se eu não soubesse liderar. E eu acredito que aquele tempo que eu passei lá também, as suas instruções contribuíram muito para isso, porque o drive que eu recebi durante as instruções era realmente do tamanho da responsabilidade, porque eu estava encurtando 10 anos de aprendizado e de erros e de acertos que uma carreira normal teria, né? Como um marinheiro, depois como um cabo, desempenhando as funções a bordo. Já pulei direto para a função de supervisor, né? E aí, como é que eu ia gerenciar? Ia chegar no navio com 20 anos, e foi o que aconteceu. Cheguei no navio com 20 anos, tendo que liderar pessoas com 30 anos, com bem a idade bem maior. E aí a gente entra então no primeiro tema que eu separei aqui. E como então, e na sua opinião, filho, qual é os principais fatores que geram a confiança dos seus liderados? Na sua opinião, na sua experiência, o que é uma principal fonte de confiança, né, do que você tem que fazer, o que você tem que fazer para gerar confiança nas pessoas que você está liderando? Bom, Thiago, pergunta interessante. Eu pegando o gancho no que você acabou de falar, realmente a idade conta bastante, né? Porque a primeiro momento as pessoas olham para uma pessoa mais nova ou mais jovem, associa a idade à falta de experiência. Uhum. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, o que mais gera confiança no outro em termos de liderança são as atitudes, né? Os exemplos, principalmente, e sim, um pouco de experiência, mas não se tratando, não falando da experiência técnica, mas também com relação à experiência de vida. Se você conseguir ter essa troca com o outro, independente da idade, e mantiver o que eu chamo de senso de identidade compartilhada, se você conseguir compartilhar um pouco de experiência com o outro, independentemente da idade, você consegue sim gerar essa confiança. É claro que
Quando esse relacionamento é com uma pessoa mais velha, digamos assim, usando essa palavra, essa confiança ela gera com maior facilidade, porque sempre vai estar associado à experiência de vida. Então, se eu vivi mais, teoricamente eu tenho mais experiência do que você, e teoricamente também eu consigo gerar mais confiança. Mas, literalmente, o que gera mais confiança é o exemplo através das atitudes. Pois é, isso foi um dos principais desafios, né? Quando eu cheguei a bordo, pô, tinha uma turma de cabos que já tinham 8, 9 anos de marinha, né? Indo a sargento, e aí eu, recém-formado sargento, e, pô, o cara vai mandar, como é que vai ser? E aí eu tive essa experiência de muita gente, algumas pessoas, né, da minha turma, meio imaturos, querendo liderar pela força, né? E, É e, é a insegurança e querendo, a pessoa insegura acaba buscando algum subterfúgio para determinar aquilo que talvez não consiga, mas fica na cara, transparece a insegurança, a falta de confiança. e engraçado que mesmo nas Forças Armadas, esse tipo de liderança ela não funciona. Pelo menos na minha perspectiva, assim, principalmente no longo prazo, para você criar uma equipe que tem um bom desempenho, sabe? Você pode Uhum. naquele momento talvez polir uma ação, né, ser incisivo ali, mas no longo prazo aquilo acaba criando uma marca, né? E o que eu vi foi criar essas pessoas que eram muito assim criaram uma barreira com essas pessoas que É. elas deveriam liderar e que talvez até ter uma proximidade maior com o tempo, né? Acaba criar aquele estereótipo desde o começo ali, né? Um bloqueio, né? As Forças Armadas em si, o sistema militarizado, é um sistema baseado na hierarquia. Então, é um sistema, uma cultura organizacional muito hierarquizada. Isso, de certa forma, já cria um bloqueio e é preciso se adaptar. É verdade. Então vamos lá, eu separei algumas perguntas aqui. Ah, É, e aí a primeira pergunta que eu separei é: por que que muitos líderes sofrem com a síndrome do impostor e hum. como superar isso? Aquele cara que lidera, que tem uma equipe, mas que acha que nunca tá bom. E aí, como é que você acha que julga a melhor forma de lidar com isso daí? Nesse tópico de liderança e de confiança. Olha, Tiago, isso é muito comum, tá? Tanto no homem quanto na mulher, essa tal ou chamada síndrome do impostor. Isso acontece muito por conta da autocrítica exagerada, excessiva. E, paradoxalmente, também pela autoconfiança também exagerada. Uhum. E eu vou explicar por quê. Porque quando a pessoa é muito crítica, ela se sente, sim, também insegura, se sente incapaz, incompetente, e essa impostura fica na cabeça dela, ela acha que ela não tem capacidade o suficiente para liderar. E isso transparece para os liderados e dificulta muito a liderança. Por outro lado, paradoxalmente, porque teoricamente poderia dizer assim, para trabalhar essa autocrítica, essa falta de confiança, era só trabalhar a autoconfiança, né? Uhum. Mas aí eu diria que seria uma autoconfiança suficiente, porque autoconfiança também em demasia pode gerar uma soberba, Uhum. pode gerar um sentimento de autossuficiência, e isso pode também passar uma certa arrogância para os liderados e também ser uma impostura, pode também levar o efeito rebote dessa síndrome do impostor. É verdade, é verdade. É, isso é até uma linha difícil de se viver, uma linha tênue, né? De se Uhum. desenvolver como líder. Acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre liderança e buscar se desenvolver como líder. Porque em meio a essa jornada, principalmente lidando com pessoas, existem linhas, sabe, que tendem a, como você bem disse, eu vou, pô, trabalhar minha autoconfiança, aí eu me torno arrogante. Eu não, eu vou continuar eu vou continuar baixando minha bola. Aí, pô, eu sou um impostor, eu não acredito que eu consigo. Então, é realmente, né, eu acredito muito sobre medir através dos resultados que você espera, né? Então,
se você está tendo um problema com o time, está buscando aumentar, né, melhorar a sua liderança, você pode ficar e começar a metrificar o seu desempenho através disso, do desempenho Sim, que você tem causado nas pessoas, né? Através disso você consegue medir, pô, aqui eu deixei de lado, foi um pouquinho a menos, não, aqui foi a mais demais, então entendendo, né, as métricas que te levam para lá. Muito bom, obrigado, Felipe. Vamos pela segunda aqui. perfeito. A segunda pergunta é quais são os sinais de que a sua equipe confia ou não em você e como líder? Quais são os sinais que a Hum, sua equipe confia ou não em você como líder? E aí? caramba, Thiago, são muitos sinais. Essa é Alguns sinais, complexa. alguns sinais são perceptíveis, outros não. Outros você não percebe na hora, ou alguém acaba te sinalizando também, enfim. Mas, de uma forma geral, o liderado ele começa a realmente ter um comportamento diferente e que você pode ter um olhar mais crítico sobre isso. Por exemplo, quando o seu liderado começa a não te dar tanta atenção quanto dava antes. Uhum, Quando o seu liderado começa a não mais te pedir conselhos, opiniões ou fazer consultas com você, começa a procurar outra pessoa. Poderia dizer também quando no ambiente de trabalho começam a aparecer muitas fofocas, digamos assim, uhum, boatos. E ver um exemplo muito clássico sobre isso, se você está numa reunião, ou dando uma palestra, ou tentando passar alguma informação, as pessoas não te olham mais no olhar. Começam os burburinhos, as conversas paralelas. Isso são sinais de que você não está mais chamando atenção ou que você está perdendo uma certa confiança perante os seus liderados, entendeu? Isso vai acarretar sempre o quê? Na ponta da lança lá, baixa performance, baixa de produtividade, desempenho também menor e a sua liderança fica em risco, está em risco. com certeza, com certeza. E aí a terceira pergunta é como então, ou uma forma, uma das melhores formas que você pode apontar para a gente para trabalhar isso, para retomar a confiança, para retomar uma equipe enganjada, passar a crescer em confiança com o time. Olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é se a equipe está desmotivada, outra coisa é falta de engajamento. Mas vamos focar inicialmente quando a equipe está desconfiada do líder. Uma coisa que acontece muito primeira coisa, é a distância, que eu chamo de distância social. Às vezes o liderado ou a equipe está tão distante do líder, é tão difícil passar, encontrar ou falar com o líder, é tanta coisa, tanto obstáculo até chegar até ele que a pessoa acaba desistindo ou então entendendo que o próprio líder não está querendo se Uhum, aproximar. Então, essa distância social, esse distanciamento também já gera um certo desconforto, já causa desconfiança. Outra coisa é quando a equipe percebe que o líder não sabe o que está fazendo, pedindo ou mandando. Então, para gerar também confiança, é interessante que o líder inicialmente faça, demonstre que sabe fazer aquilo que está pedindo, negociando, mandando, e de preferencialmente que faça na frente dos seus liderados, junto com os seus liderados, e faça primeiro. Isso já é também um bom subterfúgio para ganhar novamente essa confiança da equipe, né? É se aproximar, estar sempre junto da equipe e assumir a responsabilidade. Líder, o grande líder, o bom líder, assume sempre a responsabilidade, inclusive assumindo a responsabilidade que a sua equipe não está rendendo bem por falta de confiança. muito, muito bem colocado. Exatamente. Essa é uma dúvida muito recorrente que as pessoas têm, né? E que muita gente, às vezes, era um excelente técnico, desempenhava muito bem sua função e aí acabou sendo promovido, só que ela é boa fazendo, ela é boa executando, né? Mas nessa multiplicidade, né? Nesse desafio de liderar com tantas outras variáveis, acaba se tornando um desafio muito grande, muito difícil, né? E então é por isso que é importante se atentar a isso, né? Como o Felipe disse, se atentar a ouvir, a estar atento aos sinais que
a empresa está dando, o desempenho da equipe está dando, as pessoas estão dando, né? Os sinais que, às vezes, por não querer nem enxergar, a gente acaba fechando os olhos para isso, mas que são importantes no Perfeito. na nossa caminhada, né? Pois é. Então, a gente falou um pouco sobre confiança, a gente vai falar sobre 3 pilares. A gente falou sobre confiança, o segundo pilar, a gente vai falar sobre a autoridade, e como gerar respeito para os nossos liderados. Então, vamos primeiro com a primeira pergunta, que é: qual é a diferença entre um líder respeitado e um chefe temido? Rapaz, pergunta cabulosa. Qual é a diferença entre um líder respeitado e um chefe temido? O líder respeitado é aquele que lidera pelo exemplo, pelo prestígio e pelas suas competências comportamentais. Hoje se fala muito nas soft skills, né? Isso, quando o líder é literalmente respeitado, ele é respeitado pelo prestígio que ele tem para com o grupo. Quando ele é temido, e não necessariamente ele deixa de ser um líder para ser um chefe só porque ele é temido, é quando esse prestígio já não está tão aflorado assim e ele acaba usando da autoridade ou do poder de mando. E aí sim começa a sair um pouco da questão da liderança para a chefia, né? Mas é possível sim o chefe exercer sua liderança com prestígio, mas em determinado momento, quando essa liderança é quebrada, ele acaba usando o poder de mando, e aí, às vezes, a autoridade um pouco exacerbada acaba sendo um pouco autocrático demais, e aí isso passa a fazer com que ele seja um pouco temido, digamos assim, com seus liderados, né? Sim, sim. Mas é uma linha também muito Muito tênue. difícil, né? É porque Porque a liderança, ela não é rígida, né? Ela vai se adequando, isso. né? E eu digo que é uma linha tênue, Thiago, porque assim, tem que ter uma divisão de responsabilidade aí. O líder ele pode sim ser autocrático, não exageradamente, e às vezes quando o líder é autocrático demais, o liderado interpreta aquilo ali como uma afronta. E aí, às vezes, é o liderado que está entendendo aquilo ali como Uhum. uma condição muito autoritária e entende aquilo que como uma, sei lá, como se o líder estivesse querendo coibir ou amedrontá-lo. Então, é uma linha muito tênue ali. Então, para ter esse tipo de avaliação, só o convívio, entendeu? Falando Uhum. de fora, fica mais fácil, a gente está aqui só imaginando, mas só o convívio direto ali para saber se está sendo uma forma autocrática de se liderar ou se realmente o líder está sendo autoritário demais a ponto de gerar medo no seu liderado. Sim. Eu acho que esses tipos de discussões são boas porque é, eu acho que hoje em dia, principalmente para quem quer crescer na carreira e quem quer se desenvolver de fato, ele precisa estar atento a isso, a se tornar um líder respeitado, né? Eu acho que isso movimenta muito a carreira. Isso é uma das partes que fazem a gente crescer na nossa carreira. Então, Isso. assim, eu tive alguns líderes na vida, uns líderes horríveis, péssimos, outros líderes assim que eu lembro, cara, que foram uma inspiração. Então, assim, e independente da medida de força, né? Porque todos tiveram a medida de força, mas a diferença, na minha visão, assim, pela minha experiência, né, foi realmente a forma, talvez, de cativar o time, talvez a forma de vender o projeto, a ideia, né, de manter para a equipe, para o time, a importância da missão que está sendo feita, né? Ah, Porque realmente vai ter hora que vai ter que ser feito, né, com prazo apertado, com circunstâncias ruins, mas acho que quando a equipe ela tá naquela sintonia, ela tá entendendo o propósito, né, e o líder tá junto nessa, né? Não é aquele líder que eu acho que o líder autoritário né, o chefe temido é aquele que, ó, resolvam e aí o problema é de vocês. E aí o líder, né, respeitado é o cara, ó, eu tô aqui, a gente tá no mesmo barco, né? E eu vou vamos. pegar um gancho, no que você falou aí agora, quando você falou assim, que eu já tive um líder, mas quando eu peguei um chefe temido.
É mais ou menos isso, para a galera que está assistindo entender. Quando você considera alguém ou outra pessoa como líder, no efeito e no significado literal da palavra, é porque você realmente tem respeito, admiração e tem prestígio por aquela pessoa. Mas quando você entende aquela outra pessoa como um líder, mas por ela estar ocupando um cargo ou uma função de chefia, aí as interpretações vão mais para o lado do lado do temor, né? Uhum, Por estar tendo que cumprir uma verdade. determinação e não necessariamente por estar fazendo algo por voluntariado, né? Digamos assim. E até Então, por competência, né? Muitas vezes isso, a pessoa tá numa posição como chefe, mas não tinha uma competência tão grande, né? Devido à sua, talvez, o seu enredo que ele acabou assumindo esse papel, mas por isso que acaba desandando uma equipe toda que estava motivada anteriormente, né? quimera todos os chefes pudessem exercer sua liderança na plenitude, mas nem sempre Sim, sim, é possível. sim, é verdade. Então, ó, segunda pergunta sobre autoridade. O que fazer quando a sua equipe não leva suas decisões a sério? O que, Rapaz, o que fazer quando a sua equipe não leva as suas decisões a sério? bom, isso também dá pano para manga, tá? Isso também é papo para muito tempo. Dá para fazer uma live só falando sobre isso. Mas vem na minha cabeça algumas situações assim. Por exemplo, quando o líder percebe que sua equipe não está levando muito a sério, a primeira coisa a se fazer é uma pausa para autoavaliação. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de tudo, é uma pausa para autoavaliação. Analisar, avaliar o seu próprio comportamento para tentar entender por que a equipe não está levando mais a sério. Identificando algumas possíveis falhas, vai para o próximo passo, né? O próximo passo é tentar entender o porquê disso está acontecendo. Uma estratégia muito simples, fácil e que ninguém precisa ensinar a ninguém, que Deus nos deu a capacidade de ouvir. Então, tentar ouvir melhor a sua equipe, escutar melhor os problemas, o que está acontecendo. Isso pode ser através de reuniões em grupo, pode ser através de conversas unilaterais, no face-to-face, tentando buscar um feedback, seja ele positivo ou Uhum. não, e a partir daí traçar algumas estratégias, reunir para discutir que tipo de problema, enfim. E aí é o que eu falo, é pano para manga, conversa com muita coisa. A equipe pode estar desmotivada, simplesmente desmotivada, a equipe pode estar só perdendo a confiança no líder, a equipe também pode estar tendo uma má influência dentro do Hum, próprio grupo, e aí também cabe ao líder tentar identificar essa má influência, tentar corrigir, repreender, até mesmo punir e, se em última instância, afastar esse membro da equipe. Então, são muitos fatores intervenientes por aí, tá? bom, boa, muito boa. Mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Acho que todo mundo que tem equipe, que gere times, é essencial porque às vezes isso acontece. Talvez não aconteça com você, mas alguém que tá com a responsabilidade que você delegou e aí É. não está sendo levado a sério. Como contornar, né? Isso tudo. É, e, Liderança é coisa séria, e se ela não está sendo levada a séria, realmente tem alguma coisa tá errada. Pois é, vamos lá. Terceira pergunta sobre autoridade. Então, como então, ou pelo menos um formato, e a gente está falando com o Felipe aqui, o Felipe tem um método de liderança que ele desenvolveu durante esses 30 anos, né? Então essas respostas acabam tendo um pouco dessa estrutura, né, desse conhecimento já concatenado por ele. Então, por isso que é importante você ficar atento, anotar isso, botar em prática no seu negócio, onde você trabalha, na sua liderança, porque isso, cara, mexe ponteiro da sua empresa, mexe ponteiro, pô, do seu desempenho da sua empresa. Então, é importante tá ligado o que a gente está falando aqui. Então, a última, que tem um pouco do gancho daquilo que a gente falou, é como ser um líder, como um líder pode estabelecer autoridade sem precisar ser autoritário. Então, o cara está tendo problemas com a liderança, como ele melhora isso sem precisar ser usar da sua chefia.
Hum. Bom, cara, novamente, me desculpa, mas você é levado a dizer para você que isso também é uma resposta muito Aham. abrangente. Mas eu vou tentar sintetizar aqui de uma forma que todo mundo consiga entender com mais facilidade e pegando um pedaço aí dessa conversa. Existe sim método para isso, e quando se entende que o líder está sendo autoritário demais, é preciso ter cuidado, porque é uma questão talvez comportamental, ou ele está sendo levado pelo poder, né? Pelo poder hierárquico ou pelo grau de função de que ele exerce. Mas o líder, de uma forma muito simples, Thiago, ele pode ser autocrático, democrático e liberal. E o perigo de ser o tempo todo autocrático é isso, é transparecer um pouco de autoritarismo. Mas as estratégias por aí, ele tentar sempre conversar de uma forma mais democrática, de uma forma mais liberal, mas às vezes sim é preciso ser um pouco mais autocrático. Eu volto a dizer que não existe um método correto, existe o método ou a forma mais adequada para Uhum. determinada situação, entendeu? Sim, o que eu tenho visto, né, principalmente lidando com empresas, né, e com empresários, é que isso tem sido um problema, porque assim, a pessoa é a dona da empresa. A verdade é que ela tem a autoridade, né, e pode exercer essa questão de autoridade por ser o líder, por ser o responsável pela empresa. Só que também acho que hoje em dia, e por causa de conversas como essa, as pessoas são mais esclarecidas. As pessoas Ah, sabem também que mesmo ele sendo um dono, existem competências importantes a um dono de empresa, né? Antigamente, um empresário era o cara que, o cara começou de baixo, vendendo lá uma carrocinha, aumentou, virou um restaurante, beleza, cresceu o seu negócio, mas e aí? Como então comportar esse crescimento através da liderança? A gente não pode, e isso é 90% dos casos que eu pego aqui das empresas que passam pela gente, é que elas chegam até nós com grandes problemas de liderança, porque a mentalidade é a mesma lá de trás e a pessoa não evoluiu. Olha, eu preciso exatamente. enganjar essa galera que está comigo, elas são extensões dos meus braços, então eles têm que sentir que eu faço parte também do time deles, né? Que a gente está Ah, ah. integrado, né? Você quer ver, Thiago? Eu vou te contar uma história rapidinho. Eu vivenciei isso um tempo na minha vida. Durante um longo período, eu ainda estava na ativa da carreira militar, mas concomitante isso, paralelamente a isso, eu também era sócio, diretor e gestor de um centro de capacitação física. Eu era dono de uma academia, falando a grosso modo. E eu cumpria a minha rotina na vida militar e cumpria a minha rotina no meio civil ou no meio corporativo, enfim, cada um entende de uma forma. E por muitas vezes, Thiago, eu escutava frases do tipo assim: calma, você não está no quartel. Ou no quartel eu escutava frases assim: isso aqui é um quartel, você não está lá fora. Então, existe também um certo conflito de onde você encarar o personagem e vestir, literalmente, a camisa de onde você está, do time que você está jogando, entendeu? Então, assim, por alguns momentos eu tinha que parar e refletir se eu estava realmente exagerando de estar incorporando muito personagem da minha vida militar no meio corporativo e vice-versa, Uhum, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, para facilitar e favorecer isso, é a conversa, uhum, é a aproximação do líder com o liderado para um entender um pouco o momento do outro, entendeu? exatamente. É muito difícil para aquele liderado, para um funcionário que nunca teve um líder, um chefe, de uma hora para outra ter que receber ordens, ter que cumprir etapas, ter que cumprir datas e ter que viver sob pressão. Então, assim, eu passei por essa experiência, foi uma baita experiência onde eu aprendi muito também, aprendi muito e errei bastante, tive as minhas falhas, mas por outro lado, foi isso, eu busquei me aprofundar mais na liderança para tentar, em cada momento, em cada situação, por isso que eu acredito muito na liderança situacional, em cada situação encarar um personagem diferente para lidar com pessoas diferentes. Muito bom, muito bom. Vamos lá, se encaminhando então para
terceira parte do nosso bate-papo de hoje. Aqui a gente vai falar então sobre o engajamento da equipe, Hum, beleza? Então, primeira pergunta, e é uma das coisas que muitas das empresas que chegam pra gente aqui tem esse problema, e agora eu vou ter essa resposta aí definitiva. Como motivar uma equipe desmotivada sem precisar aumentar salários? hum, rapaz, nos dias de hoje, Difícil, né? ao mesmo tempo que é difícil, não é complicado, entendeu? Ao mesmo tempo que é difícil, não é complicado. E também, esse assunto também é para caramba, para o dia inteiro. Mas, por exemplo, eu vou sempre associar um pouco da minha vida que eu tive na carreira militar, que acho que é bacana da galera entender, e também um pouco do que eu vivi na carreira no mundo corporativo. Por exemplo, no meio militar, ninguém trabalha por dinheiro. É um salário fixo, tá ali, a pessoa sabe o que vai receber no final do mês, independente dela produzir ou não. Eu Uhum. posso não fazer nada, no final do mês eu vou receber X, e aquele ou aquela pessoa que fez muito e fez tudo vai receber também X. Então, esse fator motivacional tem que estar muito inserido ali no processo. Da mesma forma que no ambiente corporativo, é, a questão da recompensa também, do reconhecimento, ela é muito favorecida e não precisa ser de caráter financeiro. Então, por exemplo, uma estratégia bacana para engajar e motivar, fazer com que toda equipe conheça um pouco mais do trabalho do outro, para valorizar um pouco mais o trabalho do outro. E sabe que uma forma tão simples de fazer isso? Visitações. Um passar um dia, um momento, alguns minutos no setor do outro e fazer com que o outro se sinta importante apresentando o seu trabalho e ele fazendo entender o quão é importante o que ele faz. Isso é uma estratégia muito bacana que valoriza e traz causa e engajamento, independente da questão Financeiro. financeira ou monetária. Muito Outra bom. coisa são as. Oi, fala. Muito bom, muito bom. A Anotei questão aqui, anotei. isso conta bastante, vale muito a pena. A outra questão também eu chamo de mudança de ambiente, Thiago, mudança de ambiente. Isso que eu falei de visitações em setores seria uma mudança interna, mudança de ambiente interna. Mas podem ser as mudanças de ambiente externas, as palestras, seminários em outras organizações do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, ou viagens, visitações, e isso também não precisa ter o caráter financeiro. Você pode trabalhar com permutas, pode trabalhar com parcerias, com convênios, e não precisa ter a questão financeira para motivar, para engajar essa equipe. Assim como outras estratégias que também não têm nenhum tipo de caráter financeiro. Mas, como falei, é difícil, mas É. é possível. Não, É possível. mas eu acho que só de a liderança ter a iniciativa de buscar isso, acho que só esse fato já acaba movimentando os seus liderados, né? Que, assim, Sim, às vezes pela realidade da empresa, a gente sabe como a gente tem tanta taxa, tantas coisas na empresa, uma carga tributária muito alta. Então, mas só de a pessoa ver que é valorizada e que o chefe, né, no caso o seu líder, está buscando ferramentas e esses tipos de treinamentos que você oferece, isso que você faz, talvez vire a chave de uma empresa. É uma alavanca de crescimento muito grande, porque talvez sem investir nada, o empresário passa a ter muito mais retorno com seus funcionários simplesmente por mudar a sua postura, por investir sim, na liderança. Tiago, pois é, nem tudo é por dinheiro, Tiago. Você compra um computador, você compra um novo software, você compra, enfim, materiais, equipamentos, mas você não compra entusiasmo, entendeu? Então, a estratégia de você formar novos líderes dentro do seu ambiente de trabalho, formar novos líderes dentro da própria equipe, isso é uma valorização que não tem preço. Quando você reconhece e faz com que essa pessoa que trabalha próximo a você se sinta também reconhecido, não tem preço, Verdade, entendeu? Não tem é preço. verdade. Vamos lá.
Segunda pergunta é sobre engajamento. É, quais estratégias práticas um líder pode usar para criar um time mais unido e engajado? União. Como Olha, melhorar a união aí de um time que tá meio. Tá sentindo que o time tá meio desunido? Como é que trabalha isso daí? O que, que você faria? Um principal fator aí que ajuda a melhorar a união do time. não querendo ser redundante, mas a resposta estava tendo o que eu falei anteriormente. O time trabalhar mais unido é um tentando valorizar e ter noção da importância do outro dentro da própria equipe, sabe? A partir do momento que eu, dentro do grau menor na escala ali, seja ela hierárquica ou na função que é exercida dentro do ambiente de trabalho, desde o trabalho menor ali até o Uhum. que parece ser mais importante. Se todo mundo conhecer um pouco o trabalho do outro, isso já torna a equipe mais unida, entendeu? Volto a dizer, a distância social não é só do líder para com o liderado, é também de um liderado para com o outro. Às vezes você trabalha do lado, sentado na mesa de um colega, você não sabe nem o sobrenome, não sabe onde a pessoa mora, não sabe o que a pessoa está passando. Então, em termos de união, é diminuir a distância social. Muito Então, bom. isso pode fazer através de também palestras, seminários, psicodramas, que são estratégias que também não requer muito recurso financeiro. Por exemplo, eu fiz uma vez, Thiago, se você me permite, um, um evento dentro de uma empresa que para unir os setores. Então, era assim, e focado também no que eu gosto de chamada, visando também valorizar a saúde do funcionário. Então, era um prédio, né, que tinha cerca de 3 andares e as pessoas andavam muito de elevador, o tempo todo de elevador. Então, o que a gente fez? O grupo do primeiro andar desenvolveu, a gente conversou entre eles e tinha que fazer uma exposição. Poderia ser com trabalho manual ou falando sobre o que gostava de fazer, enfim, através de pinturas. Então, os quadros próximos às escadas era o local para exposição. Então, o primeiro andar fez uma exposição no primeiro lance de escadas, o segundo andar fez uma exposição no segundo lance de escadas, e assim sucessivamente. E aí evitou-se que as pessoas ficassem andando de elevador e fazia com que o pessoal do terceiro andar descesse as escadas para o primeiro andar só para ver as exposições e vice-versa. O pessoal do primeiro andar tinha que subir as escadas para ver todas as exposições. E sempre tinha um representante do setor para apresentar, para falar um pouco sobre cada ambiente de trabalho. Pô, no final desse projeto, as pessoas se conheciam mais, trocavam correspondências, faziam confraternizações entre setores, enfim, Legal. estratégias fáceis de se fazer, que não gasta muito dinheiro e acaba unindo muito o grupo. Tá? Isso é muito bom, né? A verdade é que a gente viveu, passou uma pandemia aí, passou um momento, esse isolamento, tudo isso que a gente viveu, né? Eu acho que acabou mudando um pouco a forma de a gente enxergar, a forma de interagir, né? Yeah. E esses tipos de preocupação com liderança e com integração do time ajuda muito a reintegrar, né, esse modo, talvez que a gente acabou se perdendo um pouco disso nessa pandemia, tem que se afastar, e aí essa reintegração agora é muito importante usar de artifícios da liderança para isso, né? Logo após a pandemia, eu achei que fosse mudar um pouco, sabe? Porque aquela demanda de ficar muito enclausurado e depois eu achei que as pessoas teriam mais valor. Essa troca, o convívio seria mais valorizado. Mas, de repente, não. Parece que foi só um meteoro, um cometa Halley que passou e agora novamente volta-se ali a pessoa ficar introspectiva demais sem a troca. Então, quando se fala em liderança, se fala de pessoas, tem que ser a troca, relacionamento pessoa com outra pessoa. Processo não, processo é outra coisa, aí é computador, é papel, material, equipamentos. Quando se fala de liderança, tem que se pensar na pessoa, cara. Isso aí, muito bom. Última pergunta, então, sobre engajamento. Através daquilo que você acredita, daquilo que você aplicou nesses anos, o que o líder deve fazer quando percebe que sua equipe está desinteressada no trabalho? Rapaz,
parece que é um misto de tudo que a gente vem conversando até agora. O desinteresse é quando, usando esse trocadilho, o desinteresse da equipe passa a aparecer, acontecer quando o trabalho não está sendo mais interessante. E para o trabalho ser mais interessante, você tem que ter uma cereja no bolo. E aí, sei lá, a conversa sempre vai ser o melhor caminho, mas dar mais autonomia, trabalhar por recompensa, trabalhar por elogio, coisas nesse sentido, porque quando o trabalho começa a ficar desinteressante, tem que se investigar. Mas são N fatores, desde fatores ergonômicos, do próprio ambiente de trabalho, do clima organizacional dentro da empresa, mas também pode ser algo relacionado à questão mental, familiar e social, entendeu? Verdade. É isso aí, Felipe. Essas são as perguntas. A gente falou então aqui, pessoal, sobre esses três principais fatores, né? Três principais tópicos aqui da liderança. Como trabalhar sua confiança, autoridade e engajamento na equipe. E a gente então vai estar fazendo algumas lives. A gente tem recebido pedidos, tem recebido alguns temas. E se você viu essa live, se você gostou e tem tido algum problema na sua empresa, tem passado por dificuldade de liderança, comente aqui pra gente, que a gente vai estar fazendo conteúdos também respondendo esses tipos de dúvida que vocês têm. E se você tem a sua empresa está sofrendo para desenvolver liderança e precisa desenvolver a liderança na sua empresa, a gente está aqui com o Felipe. Ele tem programas de mentoria e de acompanhamento que pode ajudar a sua empresa a crescer através de métodos de liderança que ele desenvolveu através de 30 anos aí, executando, desenvolvendo líderes na Marinha e fora da Marinha. Felipe, primeiro eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui, por dividir tanto conhecimento com a gente, por ajudar, né, nessa volta, nesse retorno, a se preocupar com a liderança, é tão importante, e levantar esse tipo de assunto e de diálogos, mesmo sabendo que cada empresa e cada pessoa vai ter uma realidade, mas é muito importante a gente poder trazer esse tipo de assunto e ajudar tantas pessoas que têm as mesmas dúvidas, né, e as mesmas dificuldades aqui. Então, te agradeço pelo seu tempo, e aí eu quero deixar esse espaço aberto para você falar, dar essa última. Vamos fazer o seguinte. Se você então tivesse um único conselho sobre liderança, acho que é aquilo que para você, sobre tudo que a gente falou aqui, mas um dos grandes pilares aí, um único conselho que é uma cereja do bolo para um bom líder, para um cara ser um bom líder, qual conselho você diria? Esse conselho vai chegar em todo mundo do planeta e todo mundo vai poder melhorar como líder através desse conselho. O que você diria? Caramba, Thiago, só essa última pergunta foi a mais difícil, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, cara. Eu vou realmente falar naquilo que eu acredito e nesse bate-papo a gente vem falando o tempo todo com relação a pessoas. Mas a cereja do bolo, vamos lá, vamos falar do que realmente eu acredito. Valores, cara, valores pessoais, questões comportamentais. Hoje, o que se espera de um líder, de uma pessoa ou de alguém que exerça a liderança, hoje a gente está carente de pessoas que tenham condutas comportamentais favoráveis, que tenham atitudes positivas, entendeu? E eu acho que um veículo muito potente que tem para isso hoje é o esporte, cara. E eu acredito no esporte e uso o esporte como ferramenta de desenvolvimento da liderança. Os valores que são e estão sendo inseridos para um atleta, independente da competição ou não, a competição é outra questão, é uma questão de disputa, mas os valores que são trabalhados no esporte podem ser transferidos e colocados em prática também no ambiente corporativo, em especial nas condutas de liderança. Então, o conselho que fica é: pratique esporte, trabalhe com pessoas, é o que fica, é o legado que eu tive. Eu fico muito, muito agradecido, Thiago, pelo convite, fiquei entusiasmado com o projeto
E muito bacana, porque essa experiência que a gente teve há muitos anos atrás, esse convívio que a gente teve lá atrás, você talvez já me visse num ambiente totalmente hierarquizado. Não sei se me via ainda como líder, mas talvez você tenha lembranças de que eu sempre valorizei muito isso, essa questão do corpo e mente, do trabalho Uhum. forte como ferramenta de desenvolvimento da liderança. Me estendi demais, mas esse é o meu conselho: pratique Boa, esporte, muito obrigado. porque o esporte é uma prática de liderança. Então, aprendendo com o esporte, aprendendo principalmente com os princípios, né, que o esporte nos ensina para se desenvolver como líder. Então, Felipe, quem quer te encontrar, onde a pessoa te encontra, como é que a gente consegue falar com você, aprender contigo? Fala dos seus canais aí, como é que a gente encontra você, meu amigo? Eu tenho um canal no Instagram, que é o arroba questão de liderança, né, sem o cedilha, questão de liderança, e um canal no YouTube também, questão de liderança, e falando através do meu, lá você encontra meu contato do WhatsApp, no direct, enfim, eu responderei prontamente. Vai ser um Show, show. prazer responder Ó, qualquer tipo de questionamento sobre liderança. Felipe tem um livro publicado. Vai Rapaz, lá. tá aqui, ó. Ah, Tá eu aqui, tá já aqui. li, é excelente, excelente. Então, ó, vá lá no link da bio dele, veja o que ele tem para oferecer. Ele tem consultorias para o seu negócio, ele tem um livro. A pessoa que estudou e aplicou a vida toda sobre liderança e tem desenvolvido muitas pessoas nesse tema. Então, é muito importante a gente estar com pessoas desse nível aqui. Então, agradeço mais uma vez, Felipe, pelo seu tempo, por estar aqui, tá? Uma boa semana e um abraço a você que veio esse vídeo até o final. E a gente se vê então numa próxima oportunidade. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço, Thiago. Valeu, valeu, Grande meu amigo. abraço.